Olá, exploradores do cosmos! Sou eu, o vosso amigo, e hoje vamos embarcar numa jornada emocionante pelo mundo da ciência e da razão. O nosso destino? Desmascarar a teoria da Terra plana. Ao longo da história, a humanidade tem olhado para o céu com curiosidade e admiração, procurando entender o nosso lugar no universo. A ciência permitiu-nos ir além das crenças limitantes e descobrir a verdadeira natureza do nosso planeta. Hoje vamos explorar e refutar alguns dos principais argumentos dos terraplanistas com base em evidências científicas sólidas. Preparem-se para desafiar as vossas perspectivas, expandir os vossos horizontes cósmicos e, quem sabe, dar umas boas gargalhadas com algumas das ideias mais excêntricas já concebidas pela mente humana. Já olharam para o horizonte e se perguntaram se a Terra é mesmo curva? É uma pergunta válida e a resposta é um sonoro sim. Embora na curvatura da Terra não seja perceptível à primeira vista no nosso dia-a-dia, existem diversas evidências que a comprovam. Uma delas é a observação de navios a aproximar-se da costa. Em vez de simplesmente aparecerem no horizonte, os navios surgem gradualmente. Primeiro o mastro e depois o casco, como se estivessem a emergir da curvatura da Terra. Imaginem ver um veleiro a chegar à costa de Cascais vindo do horizonte. Primeiro vê-se a ponta da vela e depois aos poucos o resto do barco. Outra evidência irrefutável vem da aviação. Voos comerciais, especialmente aqueles que cruzam grandes distâncias, como por exemplo Lisboa, Nova Iorque, precisam de levar em consideração a curvatura da Terra para calcular a rota mais eficiente. Se a Terra fosse plana, essas rotas seriam linhas retas, o que sabemos não ser o caso. E que tal as fotos espetaculares tiradas da Estação Espacial Internacional, a ISS? Essas imagens mostram claramente a curvatura do nosso planeta, com oceanos, continentes e nuvens a envolver uma esfera azul e verde. A teoria da Terra plana afirma que o Sol é um objeto pequeno e próximo que gira em torno da Terra, explicando assim o ciclo dia-noite. No entanto, essa ideia simplesmente não se sustenta quando confrontada com as leis da física e com observações básicas do nosso cotidiano. Se o Sol fosse realmente pequeno e próximo, como os terraplanistas afirmam, o seu tamanho aparente no céu mudaria drasticamente ao longo do dia, o que não acontece. Reparem no pôr do Sol no Cabo da Roca. O tamanho do Sol mantém-se praticamente igual enquanto desaparece no horizonte. Além disso, o fenômeno do crepúsculo, o período de transição entre o dia e a noite, também contradiz a teoria da Terra plana. O crepúsculo ocorre porque a luz solar é espalhada pela atmosfera, iluminando o céu mesmo quando o Sol está abaixo do horizonte. Se o Sol estivesse próximo da Terra, como um candeeiro sobre uma mesa plana, a transição entre o dia e a noite seria abrupta e não haveria crepúsculo. E não nos podemos esquecer da experiência de Eratóstenes, realizada há mais de 2000 anos. Medindo o ângulo das sombras projetadas pelo Sol em diferentes locais, Eratóstenes conseguiu calcular a circunferência da Terra com uma precisão impressionante para a época. Uma das alegações mais comuns dos terraplanistas é que as fotos da Terra e dos planetas do nosso sistema solar são falsas, criadas por agências espaciais para nos enganar. Mas pensem comigo, vivemos numa era em que qualquer pessoa com um telemóvel pode tirar fotos e gravar vídeos em alta resolução. Se a Terra fosse realmente plana, não haveria milhares, se não milhões de fotos e vídeos a mostrar isso? As fotos da Terra tiradas do espaço são reais e espetaculares, capturadas por astronautas e satélites de diversos países. Essas imagens mostram o nosso planeta em toda a sua glória esférica, com oceanos azuis, continentes verdes e nuvens brancas a flutuar sobre a atmosfera. E que tal os astrônomos amadores que, com os seus próprios telescópios, conseguem observar os planetas do nosso sistema solar? Eles também confirmam a esfericidade dos planetas, observando as suas fases como Vênus ou as luas que orbitam Júpiter, por exemplo.
Capítulo 4. A dança cósmica, planetas esféricos e a força gravitacional. A teoria da Terra plana muitas vezes anda de mãos dadas com a crença de que os planetas não são esféricos e que o sistema solar é completamente diferente do que a ciência descreve. No entanto, qualquer pessoa com um telescópio básico pode observar a forma esférica dos planetas, as luas que os orbitam e os movimentos celestes que comprovam a validade do modelo heliocêntrico, com o Sol no centro do sistema solar. Durante um eclipse lunar, por exemplo, a sombra da Terra projetada na Lua é sempre circular, independentemente da posição da Terra em relação ao Sol. A única forma geométrica que projeta sempre uma sombra circular é uma esfera. E a força gravitacional? A gravidade é uma força fundamental da natureza que atrai objetos com massa uns para os outros. É por causa da gravidade que a Terra e os demais planetas são esféricos. A força gravitacional puxa toda a massa de um objeto em direção ao seu centro e a forma que distribui essa massa de maneira uniforme em todas as direções é a esfera. Capítulo 5. Respirando factos no vácuo espacial. A realidade das viagens espaciais. A crença de que o espaço é um lugar onde não se pode respirar é usada por alguns terraplanistas para negar a existência de viagens espaciais. Astrônomo. É verdade que o espaço é um vácuo, sem ar para respirarmos. Mas isso não impede a exploração espacial. Os astronautas em missões espaciais utilizam fatos espaciais altamente tecnológicos que fornecem oxigênio, regulam a pressão e os protegem das condições extremas do espaço. Dentro da Estação Espacial Internacional, por exemplo, existe uma atmosfera controlada que permite aos astronautas viver e trabalhar confortavelmente por meses a fio. Astrônomo, a ISS e os satélites que orbitam a Terra são constantemente monitorizados e rastreados por agências espaciais em todo o mundo. Qualquer pessoa com os equipamentos adequados pode, inclusive, observar a ISS a cruzar o céu noturno a olho nu. Capítulo 6. Interpretando textos antigos num mundo moderno. Algumas pessoas procuram respaldo na religião para justificar a crença numa terra plana, citando excertos bíblicos que, interpretados literalmente, parecem corroborar essa visão. Historiador. No entanto, é fundamental lembrar que a Bíblia, assim como outros textos religiosos antigos, foi escrita num contexto histórico e cultural muito diferente do nosso. As escrituras sagradas utilizam linguagem simbólica e alegórica para transmitir mensagens espirituais e morais. Interpretar literalmente excertos que usam linguagem figurada pode levar a conclusões equivocadas sobre a natureza do mundo físico. Historiador. A fé e a ciência não são necessariamente incompatíveis. A ciência procura compreender o universo através da observação e da experimentação, enquanto a religião oferece respostas para questões existenciais e espirituais. Capítulo 7. A ciência brilha mais forte. Colaboração, transparência e o espírito investigativo. A ideia de uma conspiração global para esconder a verdade sobre a Terra plana é, para dizer o mínimo, absurda. Cientista. A ciência é, por natureza, um processo colaborativo e transparente. Cientistas de todo o mundo partilham os seus estudos, dados e descobertas, submetendo os seus trabalhos à revisão dos seus pares e ao escrutínio público. Se a Terra fosse realmente plana, seria impossível manter essa farsa em segredo, especialmente numa era de comunicação instantânea e acesso à informação como a que vivemos. Cientista. A beleza da ciência reside no facto de que qualquer pessoa, com as ferramentas certas e uma mente aberta, pode replicar experiências, realizar as suas próprias observações e chegar às suas próprias conclusões. Epílogo. A verdade está lá fora, continue a explorar. E chegamos ao fim da nossa jornada. Exploramos alguns dos principais argumentos da teoria da Terra plana,
e vimos como a ciência, com as suas evidências e métodos rigorosos, nos oferece uma compreensão muito mais completa e precisa da realidade. É importante lembrar que a ciência não exige fé cega, mas sim comprovação prática e lógica. Continuem a explorar, a questionar e a aprender. A busca pelo conhecimento é uma jornada emocionante que nunca termina. Mantenham a mente aberta, mas não tão aberta ao ponto de deixar o cérebro cair. Até à próxima, exploradores do cosmos.